Oi, Olá, tudo bem? e aí, guria, tudo bom? Tudo já tá meio baixinho aqui, deixa eu tentar aumentar. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Agora melhorou o som. Tá tudo Melhorou? bem. Melhorou sim. Ah, obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, De... obrigada a você pelo convite, pela oportunidade da gente conversar sobre esse assunto que é tão importante e de abrir aqui essa área para dialogar, né? Que eu acho que o mundo tá tão polarizado ultimamente que a gente tem que conversar mais e brigar menos. Também acho. Eu tô pegando aqui o nosso roteirinho de perguntas, mas eu acho que tu poderia já comentar sobre o que que a OMS recomenda, né? Posso só me apresentar porque a gente do seu perfil que não sabe Eu quem eu caí. sou. Oi? Já voltou, tá tudo Claro, bem. vai lá. Eu achei que eu tinha, eu Então, achei que eu tinha caído. não, tá tudo aqui. Só me apresentando rapidinho, eu sou Márcia Diazani, meu perfil é o Núcleo Pequenos Tesouros, eu sou pediatra neonatologista, trabalhei muito tempo em UTI neonatal, né, com recém-nascido em UTI, e hoje o meu foco é pediatria humanizada, amamentação e puericultura de consultório. E eu tenho um foco muito grande em conversar sobre essas coisas de esclarecimento, porque a gente tem muita informação que não é segura por aí. E eu acho que essa é uma das minhas missões hoje. Assim, eu gosto de me comunicar e de trazer essas coisas que eu sei, que eu conheço, que eu vivi ao longo da minha carreira aí. E a amamentação é um dos temas que eu gosto de falar e que eu acho importante para o mundo e para as crianças. E é fundamental, né, a gente falar sobre isso, porque é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante ali para o recém-nascido, né? É uma coisa muito importante, Pedro. Porque, né, a gente fala tanto de amamentação e tem tanta gente que defende a amamentação com unhas e dentes. Por que esse assunto é treta? É treta certa quando você fala de amamentação, de bico, de maternagem, paternagem, né, de parentalidade. Meus cachorros estão latindo um pouco, meu marido chegou. Ah, os meus também daqui a pouco vão começar a latir, é normal, vai começar o gato a miar aqui do lado. Aqui tem 5, faz um barulho. E assim, a amamentação não é a única forma de alimentar uma criança, Uhum, mas é uma forma importante porque é uma forma natural. O leite materno é espécie específico, o que significa que o leite da mãe é feito para aquela criança. E não só para a criança em geral, mas para aquela criança. O leite da mãe, ele muda se a criança está doente, se ela não está doente, se ela está gripada, se ela está com dor de barriga. Aumentam as proteínas, as imunoglobulinas, as gorduras, ou diminuem de acordo com a necessidade da criança. Existe ali um reconhecimento muito importante. Então, amamentar é uma coisa que deveria ser uma coisa mais automática e mais natural na nossa sociedade, mas que infelizmente hoje não é, né? uhum. A gente fez aí o roteirinho, a primeira coisa que a gente ia falar é qual é a recomendação da amamentação, pensando na saúde da criança. A gente tem um monte de outros fatores que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em saúde materna, a gente tem que pensar qual é o cotidiano dessa mãe, como que essa mãe vive, se ela tem apoio, se ela não tem, se ela trabalha fora, se ela não trabalha, tudo isso a gente tem que pensar. Mas pensando na saúde da criança, a recomendação é a amamentação exclusiva, só leite materno, do 0 aos 6 meses de idade. Uhum, E dos 6 meses em diante, amamentação e mais alimentação complementar. Até os uhum, 2 anos ou mais. E o que a gente vê aqui no Brasil? 60% das crianças mamam exclusivamente até os 4 meses. Metade, praticamente, já não mamam mais exclusivo, elas desmamam antes. Por que será que 40% das crianças não consegue chegar nem no 4 mês de vida mamando exclusivamente se a recomendação é mamar exclusivo até os 6 meses? Mas daí Né? tu não acha que tem uma questão social também da mãe não conseguir ficar em casa, de ter que sair para trabalhar Tem, muitas vezes com antes dos quatro certeza. meses? Tem essa questão, mas não é só isso. Tem outras questões. Ninguém, Pedro, amamenta sozinho.
Então, quando a gente amamenta com a sogra, com a avó, com a tia, com o parceiro, com o chefe, que te deu licença ou que não te deu licença, com a sociedade inteira que está à sua volta. Então, você tem razão em falar isso, mas não é só isso. A gente amamenta também com o apoio do pediatra, da enfermeira, do hospital onde seu neném nasceu, porque assim, as coisas começam a dar certo ou dar errado quando o neném nasce e ele tem a oportunidade de mamar ou não na primeira hora de vida. Porque o bebê que não teve a oportunidade de ir para o colo da mãe na primeira hora de vida e não teve a oportunidade de mamar, a mãe não teve a orientação de como posicionar, de como fazer a pega correta, de como cuidar daquela amamentação desde o primeiro dia de vida, ela tem uma chance maior de sentir dor, de ficar machucada, de desistir da amamentação, de partir por a fórmula, de partir para o uso de mamadeira. E aí fez o bolo total, entendeu? Então, por isso que 40% das crianças com 4 meses, ela não está mais mamando exclusivamente, né? E a maioria, antes de 1 ano, está desmamada total. Sendo que a recomendação... A maioria é. A maioria. Eu peguei aqui, ó, eu sou ruim de número, tá? Eu sou pisciana, então eu sou ruim de número. Mas eu peguei aqui, eu deixei uma cola para eu te falar qual é a porcentagem. Espera só um pouquinho. Eu sou pisciana em todos os sentidos. Eu sou péssima em... apareceu aqui, ó. Então, ó. Em 2006 era pior, tá? Em 2006, 37% das crianças desmamavam antes dos 6 meses. Agora aqui. O índice de aleitamento materno continuado entre crianças de 12 a 15 meses foi de 53% e aquelas de até 2 anos, 60%. Ou seja, a metade desmama antes de 1 ano. O que é um absurdo, né? Sendo que isso era para ser exceção e não regra, a regra era que todo mundo continuasse mamando, isso é um índice muito mais alto. E aí a gente vai estudar quais são as causas desse desmame. Então começa lá na maternidade, quando o bebê não tem oportunidade de ir para o colo da mãe e quando a mãe não recebe a orientação adequada sobre a amamentação. Você, por exemplo, quando a gente conversou, falou para mim que você nem sonhava que uma criança não precisasse de mamadeira para ser alimentada um dia na vida. Ninguém nunca falou para você, ó, tem outra forma de alimentar, da mamadeira pode fazer confusão de bico, a criança pode desmamar, falou? Não, isso sim. De pegar a mamadeira e ter confusão com o bico da mãe, sim. Mas a questão da colherinha dosadora, eu fiquei sabendo isso muito depois. Né? Do então, mas daí não adianta eu falar para você, não pode usar mamadeira que dá confusão de bico e não te dá uma alternativa prática. O que adianta eu falar para você, não pode usar mamadeira, então se vira? Eu tenho que falar para você, ó, sua mulher tá com o bico rachado, tá doendo... Como que você vai amamentar sem usar mamadeira? Eu preciso saber te orientar com relação a isso. E a maioria dos profissionais nem sonha com isso. A gente não aprende isso na faculdade. A gente não aprende isso na residência de pediatria, porque o espaço destinado à amamentação na faculdade de pediatria e de medicina, ele é muito pequeno. Você entendeu? E tem outra. Então, tem vários fatores que são discutidos. Depois eu vou tentar te passar um link de um documentário que chama Tigers. Tá. E aí que tá a treta maior. A indústria do leite não ganha nada com a amamentação. Quem patrocina a Sociedade Brasileira de Pediatria? A Danone e a Nestlé. Isso é confusão, é conflito de interesse. Total. É a mesma coisa que pegar a Souza Cruz para patrocinar a Sociedade de Pneumologia. E será que já não patrocinou? Olha, não duvido, não duvido. Assim, mas existe esse conflito de interesse e o pediatra, o profissional de saúde, sem querer, acaba achando que, tudo bem, não tem problema dar um pouquinho de fórmula, tudo bem, a mamadeira da Nuke, nem vou falar o nome, senão eu também estou fazendo a publi aqui. A mamadeira de tal marca que é ótima, caríssima, veio da Europa, não sei o que, não desmama. O bico é ortodôntico. Não existe bico ortodôntico. Todos os bicos podem levar a desmame, né? Então, quando a gente vai orientar, isso não é ser radical. Isso é falar para você, olha, se tá difícil, você não tá conseguindo
Você quer, você não quer, tudo bem, eu vou respeitar. Mas eu preciso te dar essa informação, porque informação é poder. Se a Né, gente, né? eu acho que a questão toda é as pessoas terem a informação. O que elas vão fazer com essa informação daí é problema delas. Né? Eu acho que a gente não pode dizer, olha, tu precisa fazer isso de qualquer jeito, porque senão teu filho vai isso, isso, isso. Né? Uhum. Porque no momento que a gente começa a impor alguma coisa para um pai, para uma mãe, ainda mais os de primeira viagem, a coisa realmente começa a ficar difícil, né? Porque eles estão ali naquela confusão, naquela loucura de, opa, meu primeiro filho, não posso errar. E se começar a impor e eles não tiverem acesso à colher ou não conseguirem dar com um copinho, porque tudo é prática, né? E Então, daí mas isso tá não é ali a só mamadeira prática. muito mais rápida. Mas isso não é só prática. É aí que entra o nosso assunto sobre a cultura da amamentação. Uhum. Quando você vai comprar, você tem filha ou filho? Eu tenho uma filha. A sua filha tem boneca? Tem. Desculpa, A tô mexendo boneca aqui dela que eu vou veio com botar para chupeta carregar. de mamadeira? Sim. Então, isso Quase é todas que cultura ela de gosta. amamentação. Uhum. A gente já, quando vai ganhar uma boneca, quando a gente é pequeno, a gente ganha uma boneca que chupa chupeta e mama mamadeira. Isso é normalizado na sociedade. A Uhum. maioria das pessoas não sabe que isso leva a desmame, que isso leva a confusão de bico. A boneca podia vir com um copinho e com uma colher dosadora. Por que não vem? Pelo mesmo motivo que o emoticon foi criado com a mamadeira e não com o copinho e com a colher dosadora. Porque isso é normalizado. É como se a mamadeira fosse a única forma mais segura, mais tranquila e mais fácil que existe de alimentar uma criança. Sendo que a criança que nunca mamou na mamadeira tem a maior facilidade de tomar no copinho e na colher. Quem tem Uhum. dificuldade é o cuidador, que tem dificuldade de aceitar, de entender, nunca viu ninguém fazer. A gente já viu quanta gente dando mamadeira. E quantas pessoas a gente já viu dando colher dosadora. Uhum. Isso é cultura de amamentação. Quando a cultura da amamentação for bem difundida, as pessoas vão ter visto isso mais, muito Uhum. mais, do que ver um pai dando mamadeira. Vai ver o pai dando no copinho, na colher dosadora. Eu te mandei alguns vídeos. Uhum. Não sei se a gente consegue compartilhar a tela com o pessoal aqui, mas a gente Eu pode acho que tentar não. depois. Para as pessoas. Eu posso postar nos stories quando terminar a live. Legal. Pode postar que os meus pacientes todos super apoiam e autorizam, tá bom? Uhum. Então, assim, isso é um trabalho que precisa ser feito. Para uma avó, por exemplo, que nunca viu uma colher dosadora e um copinho, vai falar, vai engasgar essa criança, você tá louca. Tem mamadeira para isso. Porque ninguém Uhum. conhece essas outras formas. E é esse não conhecer e desconhecer os riscos de usar o bico e a mamadeira que tem que ser combatido. Não sei se combatido, mas eu acho que a gente tem que divulgar que existem outras formas de se fazer, entendeu? Não dá para você achar que dar uma mamadeira só não tem problema, porque a mãe precisa dormir à noite. Aqui, ó, tem até o Mash Pepper perguntando: o uso da mamadeira não pode vir auxiliar o descanso da mãe e permitir ao pai participar do processo? Por exemplo, uma vez a cada 2, 3 dias? Mash, não sei como é que é seu nome, querido. A mamadeira, se ela for usada uma vez, ela pode usar a confusão de bico. Existe um risco de 80% da criança não querer mais pegar o peito uma vez que ela tome a mamadeira. Isso pode acontecer na primeira, na segunda, na terceira, pode ser gradual, né? E a criança às vezes começa a ficar irritada, não tem mamadas efetivas, ela briga com o peito, ela empurra o peito e até que ela começa, Murilo, ela começa a recusar o peito da mãe. Então não dá para fazer isso. Se você quiser dar um descanso para sua mulher de vez em quando, você vai ter que usar. E quiser proteger a amamentação, né? Se for um foco esse, não quero que desmame e quero dar um descanso de vez em quando, ordenhe o leite da mãe e dá na colher ou no copo. Não use bico artificial. O bico artificial causa uma coisa que chama confusão de bico. A língua da criança começa a se posicionar para trás. E aí, em vez dela fazer o movimento de pôr a língua para frente para trazer o leite para dentro da boca, ela empurra o peito. E aí dá uma irritação, o bebê fica bravo, não consegue. Aí dá mastite, baixa o ganho de peso. Aí você aumenta a fórmula, você dá mais. Você estava dando uma mamadeira a cada 2, 3 dias, você passa a dar uma mamadeira por dia, depois 2 por dia, até que a criança desmamou. Porque é uma bola de neve. Entendeu? E Então, essa não. colher dosadora é uma colher específica ou é uma colher que a gente tem em casa?
Não, a colher que tem em casa pode ser usada. Mas aí você tem que pegar o leitinho e pôr na boca do nenê. Pegar o leitinho e pôr na boca do nenê. Sim. A colher dosadora, ela tem um reservatório igual na mamadeira e no lugar do bico ela tem uma colher. Então você coloca aquilo e aquilo é mais prático. Entendeu? E o risco da criança se afogar de tu virar Eu tô falando como leigo, tá? Sim, claro. Se tu virar o leite, botar, sei lá, muito leite na colherinha e virar na boca da criança. Ela não tem Sim, risco você não de se pode afogar. fazer isso. A técnica adequada é colocar o leite entre o lábio e a língua e deixar que a criança sorva, assim, ó. Ah, tá, entendi. Você não entorna o leite na boca da criança, porque senão realmente pode engasgar, tá? Porque quando eu vejo uma pessoa dando para um bebezinho muito pequenininho com uma colher, a primeira imagem que me vem na cabeça é tu virando a colherinha na boca da criança, né? A criança com muito líquido dentro da boca e ela se engasgando, né? Então, não, a técnica adequada é posicionar o neném mais sentadinho, apoiado, e colocar o leitinho para ele sorver. Sabe gatinho que toma leite no pratinho? E ele faz... O neném vai fazer parecido na colher ou no copo. No copo também é a mesma coisa. E eles conseguem. É uma coisa automática do nenê? Ou tu tem que ir dando um jeitinho, assim, que nem sei lá, na introdução alimentar, que tu vai mostrando como é que é o alimento. No leite, quando tu vai dando com a colher dosadora, ele já vai no instinto a maioria pegando? dos bebês, quando não estão desesperados de fome, eles conseguem fazer esse movimento devagar e conseguem fazer sim. Quem tem mais dificuldade é o cuidador, é quem está dando. Para o nenê, não é... Se ele não tiver nenhuma condição específica, né? Algumas crianças que nasceram, tiveram asfixia, prematuro muito extremo, podem ter dificuldades. Criança que tem o freio lingual muito curto pode ter alguma dificuldade. Mas a maioria das crianças que não tem nenhuma condição especial, elas conseguem sim tomar. Tem um IG, gente, muito legal para quem quer se informar sobre isso, que é o da Camila Pivetta. Vou escrever aqui. A Camila fala bastante sobre essas outras formas de alimentar. Nos meus destaques, aí na minha página, no IGTV, Pivetta sem o C no final, tá? Nos meus destaques aí no IGTV, eu tenho vídeos mostrando bebês sendo alimentados de outra maneira que não sendo na mamadeira, né? E eu acho isso muito importante, porque a gente não pode simplesmente jogar, não pode usar mamadeira, porque mamadeira desmama. E largar as pessoas sem saber o que fazer, né? Exato. A mãe volta a trabalhar, a mãe tá com uma fissura que ela não aguenta pôr o bebê perto do peito. O que eu faço? Precisa de gente para te ajudar com isso. E vamos ajudar. E ai, olha, não, caí na tentação, olha, tava difícil, a noite chorou pra caramba, dei uma mamadeira. Tudo bem, vamos tentar tirar essa mamadeira agora? Quanto antes. Para não fazer o confusão de bico, né? Isso quando a gente está querendo proteger a amamentação. O problema, Pedro, da gente difundir e banalizar, normalizar o uso dos bicos artificiais é o quê? Isso passa a ser uma coisa da sociedade. Pensou em alimentar uma criança, pensou na mamadeira. E aí, as mães e os pais que não sabem que isso pode levar a desmame, elas vão usar esse recurso e, de repente, acontece um desmame que eles não desejavam. E eu vou te falar que desde que eu tenho o meu perfil e que eu falo sobre esse assunto, eu recebo um monte de dúvida de gente que tá com o bebê desmamando, fazendo confusão de bico e não tem ideia do que tá acontecendo. Porque não teve essa orientação, porque não sabe como fazer. Né? E quando é que surgiu a colherinha dosadora? Quando é que ela foi inventada? É uma coisa antiga já ou é uma, digamos, entre aspas, uma novidade? Ela é antiga, sim. Ela é usada para dar papinha para criança, sabe? É usada para quando fazia sopinha. E aí a gente se adaptou para esse uso aí. Agora, quando não tinha colher dosadora, tinha copinho de pinga, de tequila, aquele de dose. Entendeu? Só não pode se enganar, né? Não pode dar pinga, tem que dar leite. O copinho de pinga também pode ser usado. O vídeo que eu tenho no meu IGTV é de um nenezinho de acho que 10 dias tomando leite no copinho. E ele toma que é uma belezinha. Sabe? Mas daí com o copinho é mais... O cuidador tem que ter muito mais cuidado na hora de virar o copinho para dar pro bebê, né? É a mesma coisa. Você só encosta o leite na língua do nenê e é o nenê que sorve. A gente não entorna.
sabe? Entendi. É tomar esse cuidado, ter paciência que ele consegue. Lógico, E aquele... desperdiça no começo, perde, isso às vezes é uma queixa muito comum das pessoas, cai o leite e tal. Mas, gente, o que é perder um pouco de leite e perder a amamentação, né? Uhum. A gente tem que ponderar aí prós e contras. E eu acho que o que mais é difícil quando você tem que fazer a alimentação dessas outras maneiras é a aceitação das pessoas que não estão familiarizados com essa prática, entendeu? Assim, Todo mundo porque fala no... assim, ah, isso é radicalismo, isso é frescura dessa médica, aí eu vou dar mamadeira e não vai acontecer nada, porque o filho da vizinha, da cunhada, da prima tomou mamadeira e não aconteceu nada. Gente, 80% desmama, 20% não desmama. Então, talvez o filho da vizinha, da prima, estava nesses 20%, mas a chance de seu filho desmamar é de 80%. Você quer correr esse risco? Né? No hospital, a grande maioria não apresenta essas opções, né? Olha, nos hospitais públicos, a gente tem uma política que chama Hospital Amigo da Criança. O hospital que é amigo da criança, ele não pode usar mamadeira para alimentar as crianças, Ah, com é? Olha exceção só dos que legal. casos especiais prescritos pelo médico e pela fonoterapeuta, Uhum. tá? Mas a maioria dos hospitais particulares existe sim uma má vontade com o uso do copinho. Inclusive, quando interna neném meu prematuro na UTI e tal, eu falo, olha, deixa eu dar mamadeira que sai de alta mais rápido e daí depois a gente corre atrás do prejuízo. E às vezes é um prejuízo que, ó, precisa de suor para desfazer confusão de bico. Mas a mãe, convicta ou com o apoio da família inteira, consegue, né? Lógico, na primeira oportunidade que você tiver de não dar uma madeira, isso é muito importante. E a chupeta também, qualquer bico artificial. A Né? Ana aqui em casa não pegou bico. A Olha lá, gente... que menina inteligente. Ela não quis bico de jeito nenhum. Às vezes... Provavelmente porque ela tinha uma sucção efetiva no peito e aí o movimento da língua dela não combinava, ou não? Era uma paixão, né? Pelo peito da mãe. Era livre demanda. Então, aqui ela tomou leite até não poder mais. Você lembra até quantos meses, até quantos anos ela mamou no peito? 1 ano e 3? Até 1 ano e 3 ela mamou. Mas também tu não aguentava mais depois de um tempo, né? Um lado estava secando, o outro ainda tinha. Ó, um lado estava secando, o outro ainda tinha. Entendi. Então, assim, a criança que sabe mamar o peito, ela faz um movimento que não consegue chupar chupeta. Por isso que tem criança que não pega chupeta. E vice-versa. Só que, às vezes, ela faz o movimento, ela aprende a chupar chupeta, e se ela não é atendida na livre demanda, talvez ela curta essa chupeta. Isso vai levar ela a mamar menos e causa o risco de desmame, de estimular menos o peito, diminuir a produção de leite da mãe, causar mastite na mãe, tem um monte de consequências. Fora isso, gente, os bicos artificiais, eles podem fazer alterações orofaciais na criança que levam a síndrome do respirador bucal, má oclusão dentária, um monte de problema fisiológico. Então, rinite, sinusite, otite, respiração bucal, aquela criança que ressona, né? Que não respira legal e não dorme direito à noite, também pode ser causado por uso de bico. Ai, doutora, então assim, você está demonizando. Eu dei mamadeira para minha filha e eu acabei com a saúde dela. Gente, não é assim, né? Tem situações e tem situações. Aqui ninguém tá para julgar ninguém. Todo mundo tá sempre tentando fazer o melhor e a gente sabe disso. Eu acho que a gente tem que acolher todo mundo, a gente tem que entender. Ah, eu não sabia disso, eu dei, e agora? Meu filho vai ter uma grande consequência. Eu chupei chupeta até os 5 anos. Minha mãe é a melhor mãe do mundo. Oi? Mas, viu? Tá vendo? Se eu não tivesse chupado, então, já pensou? Chupei chupeta até os 5 anos, não mamei no peito, tomei mamadeira e hoje eu tenho, ó, meu dentinho pra frente, a arcada dentária mal ocluída e eu tenho problemas respiratórios por causa disso. Então, assim, tem consequências. Mas isso não faz da minha mãe uma má mãe. A mãe é a melhor mãe do mundo. Ela fez o que era melhor pra mim, o que era melhor que ela podia fazer, entendeu? Então, acho que a gente tem que acolher isso, mas a gente tem que informar, porque a pessoa que tem informação, se ela tem a possibilidade de fazer escolhas, ela vai fazer escolhas melhores. Agora, não é só informação. E aí, entra o papel do pai. Qual o papel do pai em tudo isso? É conhecer,
Sim, informação, conhecer, se conhecer. informar, apoiar, né? E na hora que, por exemplo, a mãe volta a trabalhar e ele fica como cuidador, ou fica a mãe dele como cuidador, ajudar a mostrar as melhores formas de amamentar, de alimentar essa criança. Que não é a mamadeira, que é o papinho. Não, vamos fazer, vai dar certo, vamos tentar. Olha, vi esse vídeo, vamos fazer. Vamos insistir nisso, porque eu não quero que desmame, porque o leite materno é tão importante nos primeiros 1000 dias de vida para fazer aí uma programação celular da vida dessa criança, para ela ter menos risco de diabetes, de pressão alta, de obesidade, de um monte de problema de saúde no futuro, né? Então vamos trabalhar isso. Eu tô junto com você. Não, olha, não tem leite de fórmula que é melhor que o seu leite. Confia, vai dar tudo certo, né? Porque Saber tem, Fala. tem esse papo de leite fraco, né? Ah, porque Isso. o leite da mãe é fraco. Principalmente quando é recém-nascido, né? Falam muito, não desceu ainda o leite bom. Isso. É assim, ó, não existe leite fraco, gente. Existe nenê que mama a cada 1 hora porque ele tem estômago pequeno nos primeiros dias de vida e porque o leite ainda não desceu. Isso é um processo, vai mudar. Então, calma, confia, vai passar. Seu leite não é fraco, tá indo tudo bem, o nenê tá bem. Vamos consultar um profissional que pode nos dar apoio. Ai, tá doendo muito, tá machucado. Vamos pegar um consultor de aleitamento, alguém que entenda de aleitamento para trabalhar isso. A gente não pode ter como primeira opção a fórmula e a mamadeira. A gente tem que pensar que essa é a última opção. A gente tem um monte de outras coisas para fazer no manejo do aleitamento antes de chegar nessa opção, entendeu? E o pai é uma figura muito importante nesse momento. Primeiro, que assim, uma mãe que amamenta um bebê a cada 1h30, 2 à noite, ela precisa que alguém pegue o neném no colo e fique com ele para dormir no intervalo. E o pai quem tem vai que fazer entender isso? E o pai tem que entender que ele fazendo isso, ele não está ajudando, né? Sim, ele está participando, né? Ele tá fazendo o papel dele, né? O papel de pai, não tá fazendo favor para ninguém, não é dar biscoito para ninguém que o pai fez isso, ele é um pai maravilhoso. Ele é um pai, né? Qual a opção que você tem? Ir dormir e largar sua mulher lá, se acabando e amamentando e sem comer, sem fazer xixi, fazer cocô, aí nenhuma mulher aguenta. A amamentação sem apoio, ela não acontece direito. A gente precisa ter rede de apoio. Pai não é rede de apoio, pai é participante, rede de apoio são as outras pessoas que estão em volta. Mas assim, tudo que cerca uma mulher que amamenta, né, vai interferir no sucesso ou não dessa amamentação. Então, se tem alguém que segura o nenê para ela tomar um banho, se tem alguém que acredita nela e que vai falar, não, oiê, tudo bem? Não, Ana. Que lindeza você! Tá, oi? Um beijo. Vai comer agora? Não? Deixa eu continuar aqui. Pode ficar junto aqui. Parecida ela com você. Obrigado, eu também acho ela muito parecida, mas dizem que é mais parecida com a mãe. Não sei, não vi a mãe, mas parece um pouco com você. Não vou nem mostrar então pra tu não dizer que ela é mais parecida com a mãe. Só pra você ficar com esse gostinho, né, Pedro? Então, ó, todo mundo que cerca uma mulher que amamenta, o patrão, a avó, a babá que foi trabalhar na casa, se essa pessoa tá o tempo todo botando em xeque, seu leite deve ser fraco, não é possível, esse menino mama muito, tem alguma coisa errada com o seu leite. Aí, olha, você tem pouco leite, né? Isso desempodera a mulher que já tá no puerpério, ela se desacredita, ela quer desistir, ela já tá com dor, com fissura no peito, o neném que não sai do colo e tal. Se tem alguém falando pra ela, olha, você é maravilhosa, tá fazendo o melhor que você pode com o nosso filho, eu tô aqui com você, vai dormir que agora eu seguro, né? Vai dormir 2 horinhas que seja que agora eu tô com ele. Não, olha, eu vou conversar com a minha mãe, porque minha mãe vai entender isso. Parceria, gente, parceria. E assim, precisa se informar, né? Porque a gente tá nessa cultura agora de pai participante, paternidade ativa, e os pais precisam entender que faz parte dessa paternidade ativa ir lá e ler sobre a amamentação. Por que o bebê mama a cada 2 horas? Por que ele mama várias vezes? Isso é leite fraco? Não, não é. Isso é o processo da amamentação. O bebê acorda para mamar, acorda. Com ou sem mamadeira.
Então, entender essas coisas ajudam você a apoiar a mulher. E isso é cultura de amamentação. Só que a gente não vive mais a cultura de amamentação há muitos anos no Brasil. Por quê? Porque a indústria da fórmula, com marketing pesado, que ganha 7 bilhões de dólares por ano, investe pesado nisso. Quem será que criou o emoticon do pai com a mamadeira? Você sabe de onde veio isso? Vem do WhatsApp, mas eu tenho minhas dúvidas até que ponto isso tem realmente uma influência direta de uma empresa sugerindo que fosse esse emoticon, ou se é já uma coisa cultural que o cara viu ali que tinha uma mãe dando peito. Pode ser as duas coisas, mas eu não duvido. Você vai assistir Tigers e você vai entender o que eu tô falando. Uhum. É muita grana, Pedro. A indústria do leite, da mamadeira e da chupeta ganha muito dinheiro em cima do desmame das crianças. Uhum. Não é interessante para as indústrias que vendem fórmula que a gente amamente. O interessante é que a gente compre leite. Sim. Né? Cada criança amamentada, né? Cada 10% a mais de criança amamentada é muito leite que eles deixam de vender. Então, assim, quem que criou esse emoticon? Gente, vamos criar um emoticon de um pai com o neném no colo, no sling. Pode criar. Aí... que eu vou postar também. Não, vamos criar esse emoticon. Quem que sabe criar emoticon? Vamos criar. Recentemente foi criado o emoticon da mãe amamentando, mas antes só tinha mãe dando mamadeira, e só tinha mamadeira. A gente compra figurinha de coisa de nenê, sempre vem uma mamadeira como ícone, símbolo de uma criança. Isso é cultura de amamentação, cultura de desmame. Porque na cabeça da gente, a gente pensa em criança, a gente pensa em quê? Em mamadeira, não em teta. O dia que a gente começar a pensar em criança no colo da mãe mamando, a gente vai ter uma cultura de amamentação melhor e os nossos índices vão melhorar. Tem algum país que seja modelo nessa questão? Olha, não. Acho que o Brasil está bem até, perto de muitos países. Na Europa, nos Estados Unidos, por uma questão até dessa coisa do capitalismo e da indústria, né? É muito, muito infiltrado isso e é desestimulado do mesmo jeito. Né? E assim, existe um mito de que assim, a amamentação é coisa de gente pobre. Porque quem tem dinheiro compra o leite bom da Nestlé e alimenta o bebê muito bem. Então existe isso. Eu já vi pediatras falando isso. Falam, você não vai conseguir amamentar, não. Para paciente minha. Isso é coisa de gente pobre. Isso é coisa de quem não tem dinheiro. Gente, não é. O leite da vaca é do bezerro. Pois é, eu já tinha uma ideia ao contrário, porque seria muito mais nas classes baixas que as pessoas teriam que amamentar, né, por não ter a grana para pagar o leite, a fórmula, né? Eu já tinha isso na minha cabeça, então... Então, ó, vou te contar rapidinho do que se trata Tigers. Tigers mostra a entrada de uma grande empresa de leite, a Nestlé, na Indonésia. Antes da Nestlé chegar lá, já falei, não adianta. O índice de amamentação era muito grande, era muito bom. As mulheres indonésias amamentavam muito. Quando chegou a Nestlé, eles investiram pesado em marketing. E em marketing, sim, Go Tigers era a equipe que fazia a divulgação do leite para os médicos e pagava ar-condicionado novo para o consultório, jantares, viagens, tal. Hoje a NBK no Brasil proíbe que seja feito isso. A gente não pode mais ganhar nada de incentivo dessas indústrias. E aí, depois que entrou isso e os médicos começaram a receitar, as pessoas pobres da Indonésia, que não tinham dinheiro, também começaram a dar a fórmula. Só que elas diluíam a fórmula em água de má qualidade e diluíam com mais água do que necessário. E começou o quê? A morrer criança. Morrer muito por desnutrição e diarreia. Entendeu? Então, não é coisa de gente rica, é coisa de cultura geral, né? As mulheres se sentem, sei lá, libertas. Aí eu posso fazer minhas coisas enquanto alguém dá o leite para o meu filho, porque eu não preciso estar lá amamentando. E aí, quem não tem grana vai fazer de uma maneira que não é adequada. E aí vai causar malefício para a saúde dessas crianças. Quem... 3A bordado, tá falando aqui, o Brasil é uma referência de amamentação, e realmente é mesmo, o Brasil é uma referência de amamentação,
perto dos Estados Unidos e Europa, a gente já tem um índice de amamentação muito bom. E muito por causa desses ativistas que às vezes incomodam a gente com os discursos mais radicais, sabe? Essas pessoas... Mas daí eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente tem que saber quem a gente tem que angariar para o nosso lado e quem a gente realmente tem que bater, né? Porque se eu concordo com você, mas eu entendo o lado de algumas pessoas que estão tão na luta, assim, que vem tanta sacanagem, que tipo assim, a gente tem a NBK, não pode ter propaganda de leite. Tá bom, não tem propaganda de leite. O que as indústrias estão fazendo agora? Elas estão pagando os influencers para falar, olha que legal esse leite que eu tô dando pro meu filho, que infelizmente ele desmamou sem eu saber por que desmamou. É um tipo de propaganda também. Só que ninguém percebe isso. Entendeu? Então, tem gente que tá tão nessa luta que fica mesmo inflamado, fica bravo, sabe? Mas daí eu acho que fica bem, bem chato, porque, por exemplo, o que aconteceu comigo ali, a quantidade de mensagens de pessoas que eu recebi, falando, cara, eu acho muito interessante o assunto, mas a maneira que estão colocando e a agressividade que estão colocando no assunto me faz eu não querer ir atrás dessa pessoa. Eu acho que você tá e daí, certo. Provavelmente, a pessoa não vai mais ir atrás do assunto, porque ela foi fisgada por aquele influencer que estava falando sobre o assunto. Mas no momento que tu é agressivo com alguém que está aqui do teu lado, que na real tu está fazendo um fogo amigo, tu não está angariando, só está trazendo mais, não vou nem dizer descrédito, porque não é essa palavra, mas está trazendo tá colocando o pé atrás. E tu não tá angariando pessoas pro teu lado. Tá fazendo só com que pessoas fiquem com raiva de ti. Não, eu concordo com você, mas eu também enxergo que tem um lado meio árido nessa questão, sabe? Eu concordo com você e eu tento sempre ir por esse caminho de conciliação, de conversa, de esclarecimento, porque eu acho que quem tá aberto a ouvir vai aprender e vai difundir. E isso é um ganho muito grande pra gente. Então, eu super concordo com isso, sabe? É muito importante que a gente não julgue. Porque o nosso inimigo não são os pais, não são as mães. Exatamente. O nosso inimigo é muito maior do que isso. Então, a gente não pode julgar e a gente não pode ficar uns contra os outros. A gente tem que se unir. Né? Acho que a gente tem que ter respeito e a gente tem que entender que todos os pais e mães estão no caminho de tentar fazer o que é melhor para os filhos. Eu tenho convicção disso, eu tenho paciente eu também acho. No meu consultório de todo jeito, que já fez de todo jeito, e eu sei que todos eles estão tentando, entendeu? A princípio, todo pai e mãe quer o melhor para o seu filho, né? Sim, e ele vai tomar as decisões pensando que é o melhor conforme as informações que ele recebe, né? E daí vai muito de como tu recebe a informação também. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar, porque eu falo isso de boa porque eu era assim também. Quando eu via algum pai sendo... Eu não posso falar a palavra porque minha filha está aqui na minha frente. Mas um pai sendo um M, digamos assim, eu já ia com os dois pés na pessoa, sabe? Eu não tinha muita paciência e não vinha buscar um diálogo para tentar mostrar para ele, olha, o que tu tá fazendo não é legal, tu tá deixando a mulher numa barra pesadíssima, porque se o pai tá achando fácil a paternidade, para a mulher tá sendo muito pesado. Tá fazendo errado. Né, filho? E eu era assim. E eu comecei a me dar conta que, na verdade, em vez de conscientizar os homens a saberem qual é o papel social de um pai, eu estava, na verdade, só brigando e arrumando treta, né? Então, uma hora caiu a minha ficha com isso, que foi um cara que me disse, velho, eu quero ser um pai melhor, mas tu falando comigo desse jeito, eu não vou conseguir. E deu, eu acho que esses caminhos são de desconstrução grande na cabeça das pessoas, e desconstruir exige delicadeza quando a gente trata com as pessoas. Ainda mais um assunto que já vem de muito tempo, né? São muitas gerações dando mamadeira, são muitas crianças e muitas pessoas que cresceram tomando mamadeira, então não é chegando e dizer, olha, tu não pode dar mamadeira pro teu filho porque isso é muito errado, porque vai causar isso. E daí a pessoa pensa, putz, então eu fui um péssimo pai, fui uma péssima mãe porque eu dei mamadeira pra minha criança. Eu acho que
é um assunto muito delicado, porque tu está lidando com gerações, né? Tu não está lidando Porque você com está uma lidando coisa com que... gente, né? Você está lidando com emoções, você está lidando com sentimento de paternidade, de maternidade, de parentalidade. É. Mas eu vou falar para você que sempre esse assunto é uma treta, porque vai ter sempre alguém que vai desencadear um gatilho e que vai se sentir julgado, por mais delicado que você fale. É. Eu sempre tento falar de uma maneira delicada, mas assim, eu tive um post que eu escrevi sobre confusão de bico, que teve uma moça que ficou indignada porque ela deu mamadeira. E nos malefícios que estava lá, estava escrito, inclusive, que existe um risco de desenvolver compulsão por droga, de desenvolver... A criança que chama chupeta, ela tem mais risco de ter vícios orais na idade adulta, cigarro, drogas. Ela tem mais risco de ter compulsão por comida, por compra. Isso é trabalho científico. E a moça ficou indignada, porque ela falou assim, você tá falando que eu fiz uma coisa que vai levar minha filha a usar droga. Gente, não é assim. É um risco que está relacionado. Não estou falando que uma coisa vai dar 2 e 4, entendeu? O que as pessoas não entendem é que criar uma criança não é 1 mais 1. Olha, tu fez isso e isso, vai acontecer isso. Porque, né, a gente vê gêmeos que tiveram exatamente a mesma criação, são totalmente diferentes, né? A gente está falando de possibilidades, a gente está falando do que é mais provável, do que é menos provável, mas eu não estou falando que você fez uma coisa ruim para o seu filho. Não, calma. E a partir do momento que você entendeu que aquilo não é legal, se quiser tentar mudar, a gente ajuda. Ai, dei chupeta para minha filha, agora que eu vi que não é legal, como que eu faço para tirar? Vamos lá. Vamos conversar sobre isso, entendeu? Porque... Me diz uma coisa, a chupeta tem alguma coisa, eu digo, na questão neurológica, com um vício também? Não é questão alguma coisa neurológica do vício da chupeta? A chupeta é uma transferência de uma necessidade emocional e de organização neurológica para algo físico, que é a chupeta. A necessidade da criança é de contato físico e de troca com a mãe, né? E por isso ela quer sugar o tempo todo, o que as pessoas chamam de chupetar. E na verdade é uma necessidade primordial de sucção não nutritiva. Que quanto mais for feito no peito da mãe, mais emocionalmente nutrida essa criança fica. A partir do momento que você deixa ela calada, ela para de chorar porque ela tá com a chupeta, mas ela não tá tendo vínculo e contato com a mãe, você diminui o estímulo sensorial, estímulo emocional, e você pode causar mais ou menos uma analogia assim. Se eu posso me acalmar com uma chupeta, eu posso me acalmar com cigarro. Se eu posso me acalmar, em vez de me acalmar as minhas dores emocionais de uma forma de contato, de convivência, as minhas carências lá com a minha mãe, com o meu namorado, com o meu marido, com as pessoas que eu convivo, eu vou transferir as minhas angústias para o cigarro, para a comida, para o uso de droga. É mais ou menos essa analogia, entendeu? E é uma coisa que é inconsciente, né? É inconsciente, entendeu? E ela está trabalhada o quê? Na forma como o cérebro da criança que é imaturo vai se organizar ali nos primeiros 1000 dias, que são os 2 primeiros anos de vida. Os 2 primeiros anos de vida, a gestação e os 2 primeiros anos de vida compreendem 1000 dias. E esse tempo, ele é primordial para a formação do caráter, do equilíbrio emocional, de como essa criança vai reagir ao estresse com mais tolerância, mais resiliência ou não, e das questões alimentares de programação celular do corpo, né? Então, quanto mais colo e mais uma pessoa que atenda às necessidades da criança, se a criança tiver nesse período mais bem resolvida do ponto de vista emocional e neurológico, ela vai ser dali para frente. Por isso que esse período dos primeiros 2 anos ele é muito importante para a formação da criança e para o equilíbrio dessa criança para o resto da vida. Né? E aí a amamentação entra como nutrição não só para o corpo, como nutrição emocional, porque quando você está amamentando, você está toque é uma coisa importante, é uma coisa que não é verbal, que é prática e que organiza, que ajuda, que acalma, que acolhe, né? Então colo, paciência, presença, é isso que uma criança precisa. Eu não amamentei porque eu não consegui amamentar. Não tem problema. Dê a mamadeira, ou a colher dosadora, ou o copinho olhando no olho do seu filho.
responda quando ele Criando chorar, não vínculo, deixe né? ele chorando. Trabalhe esse vínculo de outra maneira. Não é necessário, não é essencial amamentar para criar uma criança com apego. Você pode criar com apego dando outro tipo de comida. Aí eu não posso amamentar porque eu fiz um tratamento de câncer, tive que tirar meu seio, tive que secar meu leite. Gente, tem jeito de fazer isso, né? Não é a única forma. É que, para quem não tem essas exceções, é uma forma muito prática e muito boa para a criança e que, além de tudo, nutre do ponto de vista físico e de comida mesmo, né? De Uhum. nutriente para as células, né? Foi muito esclarecedor esse papo contigo. Minha cabeça. E Legal. eu achei que para arrumar treta no ser pai, eu tinha só que falar que eu não gostava de palmadas e sou a favor da educação não violenta, mas agora eu tô vendo que tem outra maneira também. E tem treta, viu? Tem bastante treta. E a treta da chupeta e da mamadeira, ela é clássica, assim. Tanto é que nos meus posts sobre isso, você pode ver que eu começo com a treta da chupeta e da mamadeira. Não, não é mole. Me diz uma coisa, falta 10 minutos. Eu acho que daí dá uma hora e eles cortam, né? Vamos indo já para a reta final. Vamos. Tu Vocês gostaria de desculpem, deixar. o meu suportezinho de celular aqui tá caindo. Ele tá com um curativo de esparadrapo. Tudo bem, não tem problema. Eu não lembro se a gente não falou sobre alguma coisa. Estou vendo aqui o nosso roteirinho. Ai, vamos ver nas perguntas, peraí. Vamos lá. Temos 10 minutos. Meu celular tá meio ruim aqui. Eu estou abrindo aqui. Como cobrar de maternidades particulares o real interesse e incentivo à amamentação? Gente, sabendo e cobrando, não admitindo que seja feita de outra maneira. Quando você se empodera, você vai lá e fala: eu não quero que dê chupeta pro meu filho que está na UTI. Eu quero que eu possa pegar ele no colo na hora que eu estiver aqui, para que ele possa ficar menos estressado. Ah, mas ele está estressado, então ele vem pro colo. É aqui que meu filho tem que estar. A chupeta não vai suprir essa necessidade dele, né? Aqui, gostaria que falasse sobre o enraizamento da cultura do desmame, como a gente não percebe, deve ser. Percebe. Então a gente não percebe por causa disso. Por quê? Porque é normalizado na nossa cultura que tudo bem dar uma mamadeira, que tudo bem comprar o leite, que o leite da marca tal é ótimo, ele tem nutrientes, ele é igual ao leite da mãe. Não existe leite igual ao leite materno. O leite materno vai ser sempre superior, porque ele é vivo. O leite da lata é leite de vaca modificado no laboratório, o leite de soja modificado no laboratório, e ele não é vivo, não tem imunoglobulina, não tem bactéria do bem que vai colonizar aquele intestino. Tanto é que quem toma leite da lata precisa tomar probiótico, quem toma leite materno não precisa tomar probiótico. Então esquece os coliblibes da vida. Então, a Carol tá falando, falem sobre essa história de leite que seca. Deixa eu só falar uma coisinha antes, que o Dudu falou aqui que como é que é? Mamadeira e chupeta relacionadas à compulsão alimentar? Opa, arrumei a desculpa que eu queria. Quer dizer, não, cara, tu é sem vergonha mesmo, tá comendo demais porque tu quer. Não vem botar a culpa. Como é que é? Mamadeira e chupeta? Aqui ele botou assim, ó. Opa. Tem uma pergunta importante aqui, ó. Na ausência da mãe, como o pai pode suprir essa necessidade de chupetar? Com colo, gente, com contato, sling, sabe? Colo, contato. O bebê que Sling precisa... é uma coisa pouco difundida também, né? Sim. Bota no sling e vai fazer seu home office. Tem os perfis muito legais. Eu vou botar depois nos stories também. Tem os perfis muito legais de pais falando sobre sling e ensinando a amarrar sling. Porque é muito legal. O sling salva a vida da gente, porque o nenê está em contato, ele se acalma. A necessidade de sucção é a necessidade de organização neurológica que você consegue também com contato, né? Então, assim, a criança que tem uma pessoa responsiva, que responde quando ela chora, que responde quando ela demanda e que tem contato físico com ela, supra essa necessidade de chupetar. Geralmente, quando tá com a mãe, chupetar é uma palavra errada, né? Que o que veio primeiro foi o peito, não foi a chupeta. Na verdade, a criança peita a chupeta e não chupeta o peito, é o contrário. Então, assim, você consegue suprir de uma maneira acolhedora, dando contornos para essa criança através do colo e do contato, tá? Que mais? Vamos ver aqui.
Falem sobre essa história de leite que seca. Isso. O leite seca quando não tem sucção eficaz. Então, por exemplo, uma criança que chupa chupeta, ela mama 16% a menos e ela não faz o que a gente chama de chupetar. Isso Sério? leva 16%? 16% a menos ela mama Putz, a isso num quantidade dia de leite. dá uma mamada a menos. Dá uma mamada a menos. E aí o que acontece? Ela ganha menos pesos e ela estimula menos o peito. A produção do leite é feita por estímulo. O estímulo é sucção efetiva. Se a sucção está efetiva, se não tem nada atrapalhando essa mamada, a pega está correta, não tem freio lingual curto, não tem nada, confusão de bico, a criança está fazendo sucção efetiva, ela está mandando mensagem para o cérebro da mãe que faz a produção dos hormônios da lactação e a produção do leite é adequada. Quando você introduz uma mamadeira por dia, uma chupetinha, você diminui muito o estímulo de produção do leite. E isso vai diminuindo a produção do leite da mãe. E daí você faz o quê? Aumenta 2 mamadeiras, diminui mais a produção do leite, aumenta 3 mamadeiras, seca o leite, a criança não quer mais mamar. E é assim que acontece as histórias de meu leite secou. Uhum. Não fiz nada, mas meu leite secou. Tava dando mamadeira e chupeta? Tava. Então, provavelmente, o que causou a baixa produção de leite foi a baixa sucção no peito da mãe. Entendeu? E a sucção ineficiente. Uhum. E aquela história de, eu dava peito para minha filha, para o meu filho, e parecia que ele estava sempre com fome. Daí eu dei uma vez a mamadeira e parece que foi a primeira vez que ele não teve fome, que ele realmente ficou tranquilo. É porque, assim, o bebê que mama peito, ele mama mais vezes. Isso é um fato. Por quê? Porque o leite materno, ele foi feito para a criança, então a digestão dele é mais rápida. E a criança digere mais rápido e, portanto, esvazia o estômago mais rápido e ela quer mamar mais rápido. A pé de mãe tá falando aqui, feijoada. Se você comer feijoada, você passa um dia sem querer comer nada. Se comer um torresmo, então, daí uma pinga, você dorme o dia inteiro. É igual tomar uma mamadeira. Se você comer uma salada, você logo vai querer se alimentar de novo. Isso significa que a feijoada é melhor para sua saúde? Não. Uhum. O que é melhor para sua saúde, né? É uma coisa que é digerível mais rápido, né? Então o corpo ele demora mais para digerir, por isso que às vezes a criança fica mais tempo sem pedir, né? Entendi. Entendeu? Entendi. Uhum. É isso. Olha, eu acho que foi muito esclarecedor para muita gente. Espero Que que bom. mais pais e mães tenham aprendido e se dado conta de muitas coisas, porque realmente falta informação. Eu não lembro de há 3 anos atrás ter essa discussão, né? E estar, não vou colocar na moda porque não é o termo na moda, mas estar assim A pauta, né? na pauta. E eu realmente não lembro. E então foi muito bom para mim, esclarecedor. Também adorei, viu? E espero que tenha ajudado mais pais e mães que vão dar leite agora para seus filhos, vão dar mamazinho. E olha, façam suas escolhas agora, tem mais uma informação. E vamos atrás de alguém que faça um emoticon de um pai segurando um bebê no sling. Olha que coisa maravilhosa. Aí representa todo mundo. Eu não duvido que já não tenham feito, sabe? Eu não sei, não. Vamos tentar conseguir isso, gente. Todo mundo que está ouvindo aí, vamos ver se a gente consegue um emoticon de um pai. Dá uma olhada no meu post de hoje dos pais recebendo os bebês na sala de parto e ajudando a mãe na amamentação. Que coisa, mais linda, mais gostosa de ver. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito emocionante. Adoro acompanhar. Obrigada pela oportunidade, Pedro, de estar aqui. Gostei muito de conversar com você. Alguém me falou, que eu vou descobrir depois e vou te falar pelo WhatsApp, que estudou com você, que você é muito legal. No meu WhatsApp. Comigo? Depois eu te conto quem é, porque eu esqueci, aqui porque eu sou pisciana caduca. Alguém estudou no colégio com você. Fala, já sei. É a Ana? A Ana. Ana Prates? Ana Prates. Ela é uma queridona. Ela é minha paciente. É? Então ela está muito bem assessorada. Então ela mandou um beijo para você. Outro para ti. Então, fala. Muito obrigado. Foi um prazer. Eu vou salvar a live e vou deixar salva ali com nossa imagem bonitinha ali, com o cardzinho bonitinho. Vou colocar teu
teu arroba e vou colocar o teu endereço também no YouTube. Tu quer falar teu endereço no Isso. YouTube, pessoal? Você foi ver meu canal? Eu tô me divertindo, que eu sou pediatriz. Quer tomar meu lugar? Eu sou pediatra e atriz. Você é ator, não? Sou. Ai, que legal. Então vai ver, depois você me conta. Vem contracenar comigo pra gente fazer uns vídeos de paternidade. Combinado, fechou todas então. Tá bom, então, Pedro. Obrigada, viu, querido? Eu que Você agradeço. É um Capaz que é. Um beijo. Tchau, gente. Beijo pra todo mundo, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês.